7h38 de volta com o Manhã no Ar. Antes de seguir com as notícias, eu queria mostrar um pouco a interação do pessoal de casa que está mandando aqui as mensagens pra gente. Bom dia, Manuel, estamos ligados no Manhã no Ar. Este é o neto, é o Bernardo, lá no Zumbi. Olha que lindo o Bernardo lá do Zumbi. Vamos ver quem mais está interagindo com a gente. Opa, bom dia, galera de Parintins, estou ligado no seu programa, mando um alô aqui pro São José 2. É o João que está ligado aí, mostrou aqui ó, a foto dele, é o rosto dele do João. Vamos lá, quem mais aqui embaixo? Quem mais aqui embaixo? Lá do Alvorada 2, é a Maria Pérola, o pai da Maria Pérola, que está segurando ela. Que linda Maria Pérola, ela não deu moral para a foto não. Sobe mais, por favor. Sobe mais, por favor. Olha aqui, que lindo, está sorrindo com o controle na mão. Bom dia, Manuel. É o Jair, está assistindo o jornal. Tá nada, ele quer saber do desenho depois do jornal, tá, Jair? Que eu sei da tua estratégia. Bom dia, Manuel. Manda um alô para o bairro Santo Antônio. Um abraço do Caio Murilo. Abraço para você, Caio. Olha esse apresentador feioso aí na tela. Tem mais uma? Mais uma, diretora. Bom dia, Manuel. Acordo cedo para acompanhar você. Manda um alô para quem? Para quem? Para La Rúbia, lá do Zumbi. A gente falou o nome da La Rúbia ontem aqui, viu, se eu não estou enganado. Eu já li esse nome aqui anteriormente. Daqui a pouco eu trago as demais interações, a participação do pessoal de casa mandando as fotos para a gente aqui. Agora, deixa eu trazer aqui uma informação do Ministério Público Federal, viu? Uma inspeção do Ministério Público Federal identificou diversos problemas nos serviços de saúde e educação oferecidos na cidade de Iranduba. Entre as irregularidades encontradas estão a falta de livros didáticos e merenda escolar de baixa qualidade. Isso na área de educação. Na área da saúde, profissionais da saúde com salários atrasados, falta de medicamentos e hospital sem ambulância com UTI. O órgão deu prazo de 15 dias para que o município dê esclarecimentos. 15 dias para a prefeitura explicar essa situação para o Ministério Público. Essa foi a primeira visita que o Ministério Público Federal programou para acompanhar a situação dos municípios da região metropolitana. A gente espera que não seja a última. A gente espera que não seja a última. O Ministério Público Federal, a Polícia Federal, quando faz algum tipo de investigação em relação às verbas públicas, a gente sabe no que dá. A gente tem acompanhado aqui em Manaus o resultado dos desdobramentos da Operação Maus Caminhos, que começou a investigação rastreando o dinheiro público federal e chegou a desvios em todas as esferas, na esfera federal e na esfera estadual. É fundamental que o Ministério Público faça essa investigação no interior, não só na zona metropolitana, na região metropolitana não, mas em todo o estado, em todas as prefeituras, porque vai de verba federal para todas as prefeituras, e em qualquer indício. E tem outra, viu? E tem outra. Esse prazo de 15 dias para prestar esclarecimento tem que dar prazo para resolver o problema. Tem que apresentar prazo para resolver o problema. 15 dias para apresentar justificativa é muito tempo, meu irmão. Pede 5 dias aí, bota logo para resolver o problema. Profissional sem saúde, hospital sem medicamento, aí não dá, né? No estado do Amazonas, apenas 7 distritos sanitários especiais atendem os indígenas em toda a área do nosso estado, viu? É uma situação que dificulta a vida de quem mora nas aldeias mais isoladas. Por isso, nessa semana, novas estratégias devem ser definidas para melhorar esse atendimento. Raimundo é de São Gabriel da Cachoeira e ele diz que a maior dificuldade das aldeias é com relação à logística na hora que o paciente indígena precisa de atendimento. E a nossa comunidade indígena hoje, acho que ainda estão vivendo, são nos Altos Rios. Nós temos como exemplo o Rio Negro, né, que tem o município de São Gabriel, onde as aldeias são à distância desse município, né? E isso ainda não tem uma estrutura, entendeu, para fazer esse deslocamento, principalmente dos pacientes, né, que se desloca para vir até o município, muitas das vezes de média e alta complexidade, tem que ser atendido em Manaus, e isso ocasiona para o paciente um desgaste muito grande, né, porque não tem ainda um logístico com estrutura para fazer isso num tempo hábil. Mas, segundo o Jair, que mora na capital, os índios que vivem no interior não são os únicos que sofrem com a precariedade dos serviços de saúde. Em Manaus, eles também sentem dificuldades. É porque o índio não tem atendimento específico, somente na área da saúde, para que os indígenas que moram na área urbana sejam incluídos também na saúde, principalmente no DICEI. De acordo com o secretário de Estado de Saúde, em Manaus moram cerca de 10 mil indígenas não aldeados, mas o sistema só cobre os que moram em aldeias. Os não aldeados, eles são vistos pelo subsistema como um cidadão comum.
mas por uma questão da cultura, da linguagem, eles não conseguem acesso à atenção básica e muito menos aos nossos hospitais. Os grandes desafios é a integração mesmo, porque assim, cada um trabalha o seu lado, a sua atenção, e aí não tem uma integração dos níveis de atenção, que é atenção básica, média e alta complexidade. Então esses são os grandes desafios que nós temos no momento. No Amazonas existem 7 distritos sanitários especiais que atendem essa população. E para discutir medidas de proteção e a inclusão desses povos no sistema, iniciou o primeiro encontro interfederativo de saúde indígena. Onde a gente chama os municípios, chamamos o Estado, o Ministério da Saúde, os distritos sanitários indígenas, o controle social para discutir projetos em que a gente consiga ofertar acesso e também qualidade nos serviços de saúde para o indígena. Olha, quem conhece a realidade das aldeias sabe que o atendimento do setor público, em geral, precisa realmente ser diferenciado por conta da cultura, da língua e de tudo mais do aspecto das etnias. Agora, aqui na cidade, as populações tradicionais que estão aqui na cidade não são bem atendidas pelo sistema de saúde, por exemplo, porque, na verdade, a população como um todo não é. O sistema de atenção básico é muito falho. O trabalho, por exemplo, de ir nas casas, o trabalho de prevenção ocorre de maneira muito precária. E se atendesse a toda a população, todo mundo do perímetro urbano seria bem atendido, indígenas e não indígenas. Agora, traz aqui as imagens do drone da TV A Crítica, por favor. Coloca para mim o drone da TV A Crítica, que está aqui perto da rotatória do Coroado. Essa aqui é o cruzamento da Cosme Ferreira, da Alameda Cosme Ferreira, com a saída da Avenida das Torres. Olha o que o motorista vai enfrentar quando estiver vindo da Zona Leste ou da Zona Leste pela Cosme Ferreira ou da Zona Norte pela Avenida das Torres. Este congestionamento, são 7 horas e 45 minutos, é um dos horários de pico, é um dos horários em que a maior parte dos veículos se aglomera aí. E olha, tem um acidente, onde, deixa eu ver, é esse ônibus aqui e esse caminhão, é uma caçamba, é isso? O ônibus, o micro-ônibus e uma caçamba, o acidente que o Alex está mostrando aqui pra gente, eu não tinha percebido, mas me alertaram aqui no meu ouvido, minha diretora me alertou. Olha só, 2 veículos grandes atrapalhando a saída da Avenida das Torres, deixando a Cosme Ferreira com apenas 2 faixas, e a gente traz sempre a orientação para os motoristas e também para o pessoal do Manaus Trans. Acidente sem vítima lesionada, os veículos não podem ficar parados nas ruas porque podem ser multados, são passíveis de multa. E sabe por que essa orientação das autoridades? Porque veículo parado no meio da pista, sobretudo numa rua como essa, de avenidas como esta, olha o transtorno que está causando. Sabe Deus onde essa fileira aqui da Avenida das Torres está parando. Isso está depois daquele sinal que tem lá na saída das Torres. Olha a Cosme Ferreira fazendo a curva aqui, olha. Olha como está congestionado essa área. Quanto mais tempo o motorista da caçamba entrou no carro. Será que ele vai sair dali agora? Talvez, se ele sair, o trânsito já começa a melhorar. Vamos ver o que acontece. Ele entrou na cabine do caminhão, na cabine da caçamba. Talvez eles já saiam daí. E se saírem daí, o trânsito... Bom, o micro-ônibus já está saindo do local. Parece que eles chegaram a um acordo ali. Pelo visto daqui, vendo aqui de cima, a gente não vê grandes prejuízos. Não vê grandes prejuízos. Bom, agora sim, o trânsito volta a fluir, se a gente pode dizer que isso é normal, né? Mas lentamente na saída da Alameda Cosme Ferreira e também da Avenida das Torres, na direção da rotatória do Coroado. Na saída da André Araújo a gente não consegue ver muito bem dali. Vamos ver se o Alex consegue manobrar o drone até ali, a André Araújo, para a gente ver a André Araújo, Efigênio Salles também. O Alex Silva, que faz essa participação com a gente, já mostrou vários lugares aqui, hein? A Maripiranga Monteiro mais cedo, lá na rotatória do Eldorado, mostrou também a Constantino Neri e agora está aqui na Cosme Ferreira, na rotatória do Coroado. Olha aí, André Araújo, parece que o trânsito segue, está fluindo na André Araújo também. Mostra nos 2 sentidos, inclusive. Mostra o Efigênio Salles pra gente, por favor, Alex. O Alex manobrando o drone, deixa ele mostrar aqui, ver se ele consegue mostrar o Efigênio Salles pra gente, mostrando agora o drone da TV A Crítica. Ele gosta disso do Alex. Ontem eu estava pegando umas aulas de drone com ele, viu? E é muito legal, viu? Vamos lá, está fluindo também na Efigênio Salles. Trânsito na Efigênio Salles fluindo, neste momento, pelo menos até, olha, ali para frente fica um pouquinho mais carregado o trânsito, mas está fluindo. Às vezes a gente consegue ver a saída da Avenida das Torres e ter uma ideia do trânsito, olha. Daqui a saída da Avenida das Torres, muito veículo na pista,
mais o trânsito andando nesta área da cidade. Alex, obrigado pelas imagens, pela informação visual que você traz dos céus de Manaus, do trânsito de Manaus. Muito obrigado e amanhã a gente volta com as imagens do drone. Aqui no estúdio a gente segue com informação, viu? Manaus foi uma das capitais brasileiras escolhida para o lançamento dos novos selos dos Correios. Eles destacam espécies em extinção que também fazem parte das pesquisas do INPA. Os novos selos que destacam a fauna brasileira começam a circular a partir desta quarta-feira em 26 estados e no Distrito Federal. E essa tiragem é uma tiragem especial, né, por conta da importância que tem, né, a fauna para o Brasil. E os Correios se sentem muito honrados, estão muito felizes de estar aqui fazendo o lançamento desses 3 selos. A folha de selos é composta por fotografias de 3 diferentes espécies consideradas exóticas da nossa fauna brasileira, como o cumpizeiro luminoso, a preguiça de coleira e o mico-leão preto. O lançamento marca também as comemorações aos 65 anos do INPA, Instituto Referência em Pesquisa. É onde se concentra a maior coleções científicas da região da fauna brasileira, né, especificamente da região amazônica. Apenas 2 cidades receberam a solenidade de lançamento. Uma delas é a capital amazonense. Porque o selo, ele circula no mundo todo e aonde ele vai passando, ele vai contando a história daquela instituição e contando a história pelo qual ele foi lançado. Por detrás de cada selo tem uma história muito bonita, é a cultura, né? Bom, os colecionadores que quiserem comprar ou quem estiver interessado em conhecer melhor os selos, basta consultar o site dos Correios. E a gente vai agora direto para a redação do Jornal A Crítica. Muito bom dia, Dante. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, Manuel. Tudo bem? Beleza. Dante, vamos lá que hoje nós temos 3 assuntos aqui, enfim, que eu acho que vai render. Primeiro, ontem a gente anunciou a participação do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU lá em Nova York. Ele teria lá o espaço para falar, né, em relação à situação ambiental no Brasil, a principal tônica deste encontro ou dos eventos que estão ocorrendo na cidade de Nova York. E ele falou, né, Dante? Ele falou. A gente tem aí uma sonora aí para destacar, para mostrar um pouquinho para quem está nos acompanhando, que ele fala sobre a Amazônia, sobre questões indígenas. A gente pode mostrar aí. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. Infelizmente, algumas pessoas de dentro e de fora do Brasil, apoiadas por ONGs, teimam em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das cavernas. Posicionamento do presidente. Pois é, mano. A gente estava naquela dúvida, tinha um questionamento se ele ia adotar um tom mais conciliador ou se ele ia voltar para o conflito, que é uma área onde ele se posiciona melhor, que ele consegue ficar mais confortável de debater, de discutir, de marcar posição forte. Ele foi por esse caminho, né? Tinha, inclusive, corrente no governo que queriam uma posição um pouco mais conciliadora, adotar um tom mais sereno, mais resolutivo em relação às medidas, às questões especificamente da Amazônia, mas não, ele acabou partindo para o confronto, provocou novamente França e Alemanha. O presidente Emmanuel Macron não estava na hora do discurso do Bolsonaro, mas Angela Merkel, da Alemanha, estava, acompanhou ali, chegou a fazer
alguns sinais assim negativos quando ele falava algumas coisas especificamente da Alemanha, e ela bateu palmas bem tímidas, inclusive no final do discurso dele. Falou também, aí a gente viu ele questionando a história do cacique Raoni, que foi um dos que já é uma liderança histórica indígena, né? mais de 30, 40 anos aí lutando pelas causas indígenas. Ele foi desqualificado aí pelo presidente, que levou também uma indígena que tem um canal do YouTube que se posiciona mais favoravelmente a ele, ela foi uma das 6 convidadas para estar ali entre os convidados do presidente na plateia da Assembleia. Agora, o que traz de preocupante esse tipo de posicionamento? É isso que eu ia te perguntar, qual que é o resultado desse pronunciamento do presidente em relação a essa plateia dele na ONU? Pois é, havia uma expectativa aí da comunidade internacional de que se fosse adotasse um tom mais ameno, justamente para tratar de medidas, para que se fosse de fato tratado do problema, para trazer uma confiança a respeito da maneira como o Brasil encara esse problema da Amazônia. Quando volta a esse tom um pouco mais beligerante, esse tom um pouco mais de ofensiva mesmo, de reforçar a questão da soberania nacional, que foi um ponto que ele discutiu, que ele apontou e reforçou bastante, dizendo que os interesses aí dos países europeus eram outros, que era uma falácia dizer que a Amazônia era do mundo, que era mentira dos cientistas que a Amazônia é o pulmão do mundo, assim, que soltou algumas dessas. Então, assim, o que traz de preocupação é de que a comunidade internacional, que chegou a discutir lá no G7 sanções econômicas ao Brasil, possa achar que novamente seja necessário adotar algumas medidas mais duras para que a visão do Brasil sobre a Amazônia mude, né? Ele tem um posicionamento diferente em relação à preservação, sempre manteve isso, sempre disse que tem terra demais e que ela é pouco explorada, que a gente não consegue aproveitar nossas riquezas no Brasil, que tem muita reserva indígena, falou novamente que tem muita terra para indígena, atacou os Yanomami também nesse ponto. Então, assim, gera essa tensão, essa preocupação se de repente a comunidade internacional que lá estava não vai adotar alguma sanção econômica de alguns pontos que são interessantes para o Brasil para que reverta essa situação. No discurso, não só em questão da Amazônia, vou até puxar um ponto que a gente estava mostrando ainda agora, aí, a discussão sobre saúde indígena aqui no Amazonas. Lá na Assembleia da ONU, inclusive, o presidente atacou também o programa Mais Médicos, né, que era um programa que, inclusive, levava muitos médicos aos rincões aí do Brasil, né, as comunidades indígenas, inclusive, municípios muito pequenos do interior do Amazonas, do Nordeste principalmente, e ele atacou bastante, falou que esse programa ele era voltado para financiar a ditadura cubana, sem trazer grandes embasamentos, tratou também em seu discurso ideologia como algo ruim, né? Tipo, tratando ideologia como se só existisse ideologia de esquerda, como se ele não estivesse fazendo também, à sua maneira, um governo extremamente ideológico, né? Só que de outro ponto de vista, né? De outro viés, voltado um viés para a direita. Então, assim, ele repetiu algumas coisas que já são bem costumeiras em seus discursos, tanto internacionais quanto nacionais. Atacou o socialismo, falou do Foro de São Paulo, tratou o socialismo como uma ameaça, né? Como se o Brasil de fato tivesse vivido algum governo perto do socialista. É bom te perguntar para os banqueiros aí o que eles acharam dos últimos governos do PT para saber se ele foi de fato socialista ou não. Então ele repetiu algumas coisas num discurso de mais de 30 minutos que nesse ponto da Amazônia deixou a desejar em relação à comunidade internacional e repetiu algumas coisas que já são assim, carta marcada nos discursos do presidente. Dele, né? Pelo menos ele é coerente com aquilo que afirma, né? Afirma aqui dentro, vai lá fora e afirma uma coisa. Não se pode acusar de que ele mude posicionamento. Ele tem um posicionamento firme, posicionamento definido. Eu, particularmente, quando a gente fala de Amazonas, de estado do Amazonas, nós temos, sim, grande parte do nosso território preservado, por conta do nosso modelo econômico. Sim. Exatamente. Mas quando a gente fala de Amazônia brasileira, é só a gente pegar um avião e sair do estado do Amazonas e entrar no estado do Pará, que a gente vê geograficamente a diferença. Você acessa um outro bioma. Você acessa um outro bioma, então não precisa ser especialista ambiental para ver que isso existe. Está aí o INPA aqui, é o nosso instituto que faz essas coisas, tem essa verificação e tem esses dados. Em termos de Amazonas, eu concordo plenamente. Agora, em termos de Amazônia, de repente, a coisa não é bem por aí. A gente até chegou a conversar ontem também, Dante, sobre essa situação aí. A comunidade científica fala uma coisa, parte da comunidade científica fala outra coisa, porque o discurso de esquerda e o discurso de direita, ambos são fomentados por alguma fonte científica. E aí os cientistas não se entendem. No campo político, a gente tem a mesma coisa.
o mesmo problema, a mesma desconfiança, o mesmo desencontro de dados e acaba um falando de uma coisa, outro falando de outra e fica... Vamos acompanhar esse caso aí, Dante. É por isso que a gente estava falando que a ideologia ela existe, né, de todos os lados. Então, mas a gente precisa usar a inteligência na hora de analisar esses dados para combater os problemas que de fato existem. E se a gente ficar nesse puxa e encolhe, não vai resolver nenhum. Se não existe ideologia, mas existe a opinião das pessoas e todo mundo tem a sua opinião, né? Sim, todo claro. mundo tem a sua e é fomentada pelas idiosincrasias, pelos valores que constituem a todos nós. Exato. Agora, falando em termos de Amazônia, quando a gente fala do nosso estado aqui, por exemplo, que tem a sua maior área preservada, e isso se deve em grande parte ao nosso modelo de desenvolvimento, ao modelo Zona Franca de Manaus, surge aí mais um capítulo na Câmara dos Deputados, que lança hoje a Frente Parlamentar Mista Bebidas Brasil. E a principal demanda deste grupo é o fim da Zona Franca de Manaus, é isso mesmo, Dante? Exatamente, assusta um pouco, né, da maneira como é colocado, mas assim, é o posicionamento deles, é uma frente que está sendo comandada pelo Giga Peixoto, do PSL de São Paulo, né, que é, inclusive, do partido do presidente Jair Bolsonaro. E qual é a grande situação? Eles trazem a discussão em cima do polo de concentrados, do polo de bebidas, para estender um combate ao modelo de desoneração, ao modelo de incentivos fiscais, que é o modelo da Zona Franca de Manaus, que é o que move a Zona Franca de Manaus. Qual é o grande ponto dessa questão? A Zona Franca de Manaus ela tem mais de 30 empresas que trabalham com bebidas, ela concentra 95% da produção de bebidas do Brasil e mesmo assim tem parlamentares querendo tirar tudo isso daqui. Né? Não tem outra expressão, não dá para dizer que eles não querem tirar, porque se eles querem acabar com a desoneração, se eles querem acabar com os incentivos fiscais que hoje, com o modelo diferenciado que hoje a Zona Franca goza para fazer esse tipo de produção, para gerar essa quantidade de empregos que gera nesse setor específico, o objetivo é só um, o objetivo é acabar mesmo com a Zona Franca de Manaus. Essa frente vai ser lançada hoje, né, eles anunciaram ontem, fizeram um manifesto de combate a essa política que beneficia a Zona Franca de Manaus ontem, publicizaram isso e vão lançar hoje de manhã lá em Brasília. A bancada do Amazonas já está alerta, já se posicionou em relação a isso. Há setores, inclusive, há membros da bancada do Amazonas que falaram com o nosso repórter do jornal A Crítica, correspondente lá em Brasília, Antônio Paulo, achando que esse movimento, que a criação dessa frente, é uma estratégia do governo para não se desgastar como governo. Por quê? Porque o ministro Paulo Guedes já se posicionou várias vezes contrário a essa política da Zona Franca de Manaus, né, de maneira global. Quando ele vem aqui, ele fala uma coisinha aqui, dá um agrado, né, tenta... aquele famoso morde-a-sopra que já tem sido constante em relação à Zona Franca de Manaus. Agora o presidente já se posicionou dizendo que a Zona Franca está garantida, inclusive um modelo constitucional, é constitucional. Sim, é constitucional, previsto e aí para mover a Zona Franca precisa ter um projeto de lei, mas quando os parlamentares se articulam, realmente é algo que preocupa a gente. E a contrapartida disso também deixa até a gente, nós amazonenses, numa situação complicada. Porque, por exemplo, qual que é a nossa moeda de troca? A nossa moeda de troca está colocada na mesa neste momento, quando o presidente do Brasil discursa na ONU e é cobrado a se posicionar em relação à política ambiental, em relação ao que vai fazer o meio ambiente. Então, neste momento... E destaca a preservação da floresta, né? Exatamente. Então, a moeda está na mesa de fato. Exatamente. Essa é a nossa moeda de troca e isso nos coloca numa situação complicada, Dante, porque sem Zona Franca, para onde a gente vai? Não dá para imaginar. Né? Vamos fazer o quê? Vamos plantar soja aqui? Vamos derrubar tudo, fazer campo de gado? Vamos ter que fazer alguma coisa, sem Zona Franca aqui. A gente vai ter que sobreviver de alguma coisa. E aí vamos fazer o zoneamento, tanto que o governador fala tanto. Vamos zonear, vamos fazer as áreas de exploração de madeira, as áreas de exploração de minério, porque o Estado vai ter que rodar de alguma forma sem a Zona Franca. E aí os parlamentares não verem uma situação dessa, ou a equipe econômica não vê uma situação dessa, é muita cegueira. Não é que a gente queira ser privilegiado, mas será que a Amazônia não tem realmente nenhuma importância para o país? E se ela não é o pulmão do mundo ou um patrimônio da humanidade, é um patrimônio nosso. Exato. Tem um ponto interessante, Emanuel, nisso que você está falando, é só para a gente relembrar que lá no governo Michel Temer, esse polo de bebidas, esse polo de concentrados, ele já sofreu, né, um golpe muito forte, que quando se mudou ali a alíquota de benefícios fiscais que eram concedidos aqui, e inclusive a gente já perdeu uma das principais empresas aqui do Estado, né, que trabalhava nessa produção, que empregava pessoas, que fazia a nossa economia girar. E não volta mais. Né? E não volta mais. Quem sai daqui não volta. Né? O custo para se instalar, a questão logística daqui, que é muito, muito, muito
aquém do que se de repente precisa para instalar uma grande empresa, não faz ninguém sair e voltar. Você não se muda de um lugar distante, de um lugar difícil, para um lugar melhor, com os mesmos benefícios, para depois voltar, né? Não faz sentido, não tem lógica nenhuma. Então, assim, se mais empresas forem saindo, se daqui a pouco começar esse pequeno esvaziamento de alguns setores, você não ataca o modelo como um todo, mas você ataca um setor aqui, você ataca o outro setor ali, você tira 2 daqui, tira 3 dali, daqui a pouco não vai mais fazer sentido, de fato. Para que eu vou desonerar tanto, para que eu vou dar tanto incentivo se caiu 60%, se caiu 50% da geração de empregos? Será que essa economia ainda precisa tanto disso? Exatamente. Então a gente tem que se defender disso, a gente tem uma bancada mínima perto das bancadas de São Paulo, do Sudeste, de outros estados que estão interessados em levar essas indústrias para lá. Então a gente precisa se unir nessas horas, precisa esquecer bandeiras políticas e pensar em lutar pelo Estado. Exatamente. Agora, Dante, vamos falando ainda de política nacional, mas uma política que vem aqui para o nosso dia a dia, sabe? Para o dia a dia que a gente tem vivido em relação à violência, né? O Congresso esteve reunido ontem e os deputados e senadores estiveram numa mesma sessão. Neste encontro, 18 vetos do presidente Jair Bolsonaro foram rejeitados, né, ao projeto de abuso de autoridade. É impressionante, me chama a atenção o interesse dos parlamentares nessa matéria específica, né? Tá certo que tem um prazo aí para esses vetos serem votados, mas é impressionante os pontos deles. E aí, Dante, eu queria que tu trouxesse para a gente o que exatamente eles derrubaram da decisão do presidente. Só para contextualizar legal, foram 33 vetos do presidente, né? Desses 33 vetos, eles derrubaram 18, né? Mais da metade. É um projeto que saiu aí do Congresso, né? Então, assim, eles tinham muita preocupação com isso, né? A gente sabe por quê, né? Eles tinham muita preocupação com isso, né? Porque do que prevê esse projeto de lei de abuso de autoridade, muitas coisas poderiam ser usadas contra parlamentares, né? Então, só para a gente trocar em miúdos algumas coisas que tem aí dentro desses 18 pontos. Alguns são um pouco mais detalhe, outros são um pouco mais objetivos. Por exemplo, se um juiz prender alguém fora do que está previsto a lei, né? Em tese isso não é o que aconteça, mas se um juiz prender fora do que está previsto a lei e um outro juiz dizer não, essa prisão foi ilegal por conta disso, ele pode ser preso de 1 a 4 anos. Você não pode antecipar, por exemplo, um magistrado não pode antecipar alguma decisão nas redes sociais, por exemplo, se a coisa não tiver transitado em julgado totalmente. Então, aí mais uma punição. Você não pode fazer... E aí, esse ponto especificamente é um ponto que eu tendo a concordar, que você não pode investigar uma pessoa se for sabidamente inocente. Só para eu explicar por que eu tendo a concordar nisso. Porque a gente sabe também que há muitas investigações feitas sob pressão, né? Mas quando você bota isso nesse bolo de ações que enfraquece os mecanismos de investigação no Brasil, aí fica ruim, né? Porque não é uma coisa que está se preocupando com um ponto específico. Você está se preocupando em proteger sujeitos. Criar uma cadeia de proteção, né? Você cerca essas pessoas que já são privilegiadas de mais proteção ainda. Então, uma coisa que isoladamente poderia soar como positiva, quando ela é vista em todo esse contexto, a gente vê que de fato ela está se preocupando a servir em outras coisas, né? Então eles estão se calçando, eles estão se defendendo, e o que indica mais ainda é como eles estão se protegendo, como eles estão tentando legislar em causa própria, sendo bem direto. Essa votação, essa análise, ela deveria acontecer daqui a uma semana. Ela foi antecipada pelo Congresso, numa situação capitaneada pelo Davi Alcolumbre, que a gente já até citou aqui, que é chamado internamente do vice-presidente de fato, né? E ele aproveitou a ausência do presidente para fazer isso, para exercer essa vice-presidência de fato. Por quê? Porque na semana passada o Congresso em si foi alvo de investigação, foi alvo de busca e apreensão por conta de uma investigação em cima do Fernando Coelho, que é o líder do governo no Senado, né? Então, assim, Polícia Federal foi ao Congresso, mexeu muito com ele, que a investigação, importante lembrar, não é em relação à liderança dele no Senado hoje do presidente Jair Bolsonaro. É de quando ele era ministro da Integração Nacional no governo de Dilma. Agora, então, assim, não guarda relação com esse governo específico. Mas eles estão querendo se proteger. Estão se protegendo. Já vieram aqui, então bora acelerar isso aqui, bora correr para
evitar problemas. O que me preocupa em relação a isso, Dante, em relação a esse ponto específico aí de alguém... é o inocente. É o inocente e não pode ser investigado. Porque isso pode ser lá na frente um pressuposto para barrar, como se já se tentou fazer, alguns órgãos de fiscalização, como a Polícia Federal, o antigo COAF e outros agentes de fiscalização que correram risco, inclusive, de só apresentar denúncia contra alguém com autorização da Justiça. Eles querem burocratizar, proteger... Então, aprovando isso aí, não, o cidadão é inocente. Não pode ser acusado? Não pode ser investigado? Quem é inocente, de fato, não tem preocupação com a investigação, né? E tem um princípio legal, inclusive, né? Um princípio do direito, né? Que a pessoa é inocente até que se prove o contrário. A investigação, o Ministério Público, exatamente, só pode oferecer a denúncia se tiver provas daquilo ali. É algo que... E tem outra coisa, só para terminar o nosso papo, porque a diretora já está dizendo aqui que o tempo já acabou. Já vou até ficar falando aqui. Que a partir de agora o agente público tem que se identificar. Sim. Olha, eu estou te prendendo e o meu nome é tal. A partir de agora, é isso que os senadores querem, que os nobres congressistas querem, que os agentes policiais se identifiquem. Por que eles estão tão preocupados em saber quem é o policial que está prendendo eles? É para fazer a caça às bruxas depois? Caixas bruxas depois? Pelo menos a algema está mantida, vai ter neguinho de algema sim, pelo menos a apresentação está mantida, viu? De bandido, de criminoso, flagrantemente aí cometeu o crime, está mantido e outras coisas, viu Dante? Que isso só para explicar, só para não deixar a dúvida aí em quem está nos acompanhando, tudo que o Congresso vetou, que o Congresso decidiu agora, já virou lei, tá? Os vetos que eles derrubaram já estão na lei, já não tem mais o que fazer. Aí os outros vão para a sanção do presidente, que só deve assiná-la em 48 horas, senão o próprio Davi Alcolumbre quem assina. Dante, muito obrigado pela nossa conversa aqui. Amanhã a gente troca uma ideia novamente. Obrigado, Emanuel. Até amanhã. Valeu, meu irmão. Olha, agora vamos falar de esporte. Sair de política, vamos para esporte. A modalidade não é muito popular por aqui, viu? Mas a GRUA, o time amazonense de rugby, tem muita história para contar e se prepara para mais um desafio. Está na final do Pequi Nation, em novembro, na cidade de Goiânia. A equipe vai disputar a Taça Brasil Central com um time da casa, o Goianos Rugby. Ano que vem, o GRUA, time tradicional de rugby da Universidade Federal do Amazonas, completa 20 anos de história. Um tempo considerado significativo, já que a modalidade não é muito comum na região norte. O GRUA começou aqui na UFAM com o professor Marcelo Gordo, através de jogadores de educação física, né, que tinha um time de futebol americano. Ele conseguiu colocar essa ideia nesses jogadores. E depois de muito tempo, essa participação em eventos nacionais e internacionais, houve essa fidelidade dos jogadores veteranos. E vieram trazendo, eu sou veterano, já estou jogando há mais de 15, 16 anos. E jogadores que há 24 anos até hoje são atuantes, como o Marcelo Gordo, continua atuando. Então foi mais a persistência dos veteranos mesmo, que hoje está mantendo, né, a tradição. Inclusive o time que nós vamos jogar agora na Taça Central é mais novo que o nosso. Nós já temos 24 anos, indo para 25 anos já de história. Tivemos já jogos internacionais que ganhamos, já tivemos participando da Copa do Brasil, somos heptacampeão na região do Norte. Então, todos essas vitórias vieram trazendo e fortalecendo o time. A gente tem um projeto que é o projeto Ajuri, né? Inclusive os times que vieram, todos os times que surgiram foi a partir do GRUA, né? Então, alguns se desfizeram realmente. Hoje só existe o Arauaki, o Guerreiros Corubos e o GRUA em Manaus. Mas através do projeto nós já estamos fundando outras equipes nos polos, com crianças, né? Hoje nós temos mais de 200 crianças em 4 polos. O objetivo do jogo é levar a bola depois da linha do gol do adversário. E ganha a equipe que conseguir acumular mais pontos. Uma tarefa não tão fácil assim. São quantos jogadores? A partida do rugby tradicional jogam 15 e lá para a viagem vão 23. O rugby é um esporte de ganho de território, né? Então existe o contato, né? Mas a busca sempre é do ganho do território. Então, quanto mais próximo da linha de win goal, que a gente chama, que é a linha de fundo, é o que a gente busca durante o jogo. Então, existe a estratégia do jogo para a gente tentar buscar os espaços. Então, todo esse treino que a gente fica aqui no sábado aqui é para isso, né? Buscar estratégias para que a gente consiga juntar os jogadores e abrir os espaços para a gente poder correr e chegar o mais perto dessa linha de win goal, que é onde acontece o ponto.
O Grua é heptacampeão do Norte e em novembro vai para Goiânia enfrentar o Goianos Rugby na final do Circuito Centro-Oeste de Rugby, conhecido como Pequi Nations. Mesmo com toda essa bagagem, não relaxa nos treinos. Felipe, como é que vocês estão se preparando para agora a final do Pequi Nations? A preparação está bem intensa, foi um campeonato bem importante para nós, a gente conseguiu dar uma motivada no time. E já há dificuldade em competir, né, aqui no Brasil por questões financeiras, então esse campeonato foi com bastante suor. Então a gente está tentando dar bastante valor para isso e essa final é bem importante para a gente quer muito trazer esse troféu para casa. Como é que vocês estão fazendo para ir até a final, que será em Goiânia? Como é que vocês estão angariando recursos? Da forma de doação, a gente está conversando com pessoas próximas, enviando ofício às secretarias, tentando buscar empresas que são parceiras nossas para, de alguma forma, a gente buscar. E também todas as pessoas que sentirem com a intenção de poder nos auxiliar e ajudar nesse envio aí, para a gente participar da final, nós agradecemos também. Para chegar à grande final do circuito, o time venceu duas grandes equipes, Rugby Sem Fronteiras e o Cuiabá Rugby. A gente sabia que seria um trabalho bem difícil de chegar na final. A gente sabia dos times que nós iríamos enfrentar. E, assim, nós não esperávamos que nós chegássemos na final, porque pela qualidade dos times que nós iríamos enfrentar. Mas nós sempre acreditar, porque o rugby, isso forma os jogadores, né, em relação a como se portar, como treinar. Então, a crença de que a gente poderia chegar na final sempre foi grande. E o nosso time também tem muita tradição, né, no jogo físico, no jogo rápido, e comparado aos times a gente tinha essa qualidade aí, a gente acreditava que podiam sobressair neles em relação a essas duas características do nosso time. Então na verdade foi uma persistência, né? Foi mais persistência de que propriamente uma expectativa de chegar lá numa final como essa, que foi a primeira vez que nós conseguimos chegar. A idade dos jogadores varia entre 28 e 45 anos e a rivalidade com o time adversário já tem história. A nossa final vai acontecer contra os goianos, então a gente já tem uma história grande contra os goianos desde 2012. Então já tivemos alguns jogos, infelizmente ainda não ganhamos nenhum deles. A gente teve um jogo agora na fase de grupos e perdemos pelo placar mínimo, então a gente sabe que o quanto a gente tem de potencial e poder dar um jogo bem parelho, e a gente está acreditando muito na possibilidade dessa vitória. Então, por isso que os treinos são bem importantes e essa rivalidade, ela fomenta isso e motiva os jogadores também. Os treinos acontecem sempre às terças, quintas e sábados. A final do Pequi Nations vai ser dia 26 de novembro e a expectativa da equipe da UFAM é conseguir mais uma taça e, quem sabe, ampliar o reconhecimento do rugby do Amazonas. O time está preparadíssimo, nós estamos fazendo uma temporada agora mais intensa do trabalho físico e técnico, então a gente espera o melhor resultado possível. A gente acredita que a gente vai trazer o título para casa. Isso aí é uma busca, inclusive, já antiga do nosso time, seria inclusive uma redenção, né? No passado, que a gente já jogou contra esse time do Centro-Oeste, a gente teve algumas derrotas. A gente espera agora que a gente consiga obter uma vitória na casa do adversário. Muito bem, muito bem. Diferente, né? Interessante, né? Dá até vontade de tentar aprender como é que funciona esse jogo aí, viu? Vamos pro intervalo? Mas me traz a Juliana antes da gente ir pro intervalo, porque daqui a pouco ela vai falar pra gente, viu? Vai trazer informações sobre a triagem para a cirurgia de fissura do lábio palatina. É isso mesmo, Juliana? Exatamente, viu, Emanuel? Fissura lábio-palatina, que é aquele lábios leporinos mais conhecidos popularmente, que é uma deformação que as crianças nascem, né, e que causam aí não só os transtornos, né, físicos, mas também problemas, por exemplo, nutricionais, por conta da mastigação, mas isso a gente fala daqui a pouquinho, ó, depois do intervalo. É uma campanha que está acontecendo aqui no Amazonas, cuja triagem também inicia hoje. Tá viu? bom, segura aí então, daqui a pouco eu te chamo, daqui a pouco depois do intervalo também a gente tem o nosso quadro, viu? Tem o nosso quadro de toda quarta-feira. É rapidinho, não sai daí. Vi a foto, uma campanha, está fazendo uma campanha de promoção desse produto e eu me atraí e acabei comprando. É uma coisa muito comum hoje em dia, a gente ser influenciado mesmo.
Vê uma foto, vê uma roupa, um sapato e já fica querendo comprar. Tipo, eu olho a foto assim, eu já falo, nossa, eu preciso dessa foto, dessa roupa, do celular.